Olá, turminha! Aqui quem fala é o Doutor Resumo, trazendo aí mais um resumo diário para vocês, tá certo? Lembrando aí as atividades que nós trabalhamos ontem na aula de quarta-feira. Vamos lembrar quais foram os assuntos? Vamos lá? Em matemática, né? Vocês estudaram aí justamente a questão das operações básicas e as propriedades delas, não é isso? E é claro, hoje a gente vai fazer essa revisão desse assunto, tá bom? E em português, vocês trabalharem um pouquinho com relação sobre elementos implícitos e explícitos do texto, além aí de ver um pouquinho sobre poemas também. Então a gente vai aproveitar esse momento para esclarecer algumas coisinhas que ficaram em aberto durante a aula de ontem, não é isso? E também aí para que a gente possa conhecer mais e quem sabe até fazer aí uma prática, um momento divertido para estudarmos matemática, tá certo? Então vamos nessa! Bom, turminha, então vamos lá aqui para o nosso mapa mental, primeiro de matemática com operações básicas, propriedades, tá certo? Temos aqui, ó, 3 propriedades que aparecem aí entre as 4 operações. A gente vai ver aqui quais são as operações que têm essas propriedades, as que não têm, e eu vou, claro, explicar cada uma delas para vocês, tá certo? Então vamos lá. Propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Ela explica basicamente, tá certo? Que independente da ordem em que os números estejam colocados ali, o resultado sempre vai dar igual. Vamos ver um exemplo? Aqui, se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, 3, certo? Mais 4. 3 mais 4 vai dar igual a quanto? 7, não é isso? Mas e se eu fizesse, por exemplo, 4 mais 3? 4 mais 3 também vai dar 7, tá certo? Então, essa daqui, ó, ela possui a propriedade comutativa. Isso aqui é o que mesmo? Continha de mais, né? Então, vamos colocar aqui, ó, adição. Esse é o nome dela, adição. Beleza? Vamos ver outra. Eu tenho aqui, por exemplo, o número 10 vezes 2. 10 vezes 2 vai dar 20. E se eu multiplicar 2 vezes 10? 2 vezes 10 também vai dar 20, tá certo? Então, essa daqui também possui a propriedade chamada de comutativa. Qual é o nome dela? Multiplicação. Muito bem, ó. Como eu não consigo escrever aqui, eu vou cortar e vou escrever aqui embaixo, ó. São. Multiplicação. Agora sim, né? Está correto. Multiplicação. Beleza. Vamos lá. E se eu, por exemplo, decidisse retirar de 10, né? Eu retirasse 7. Ia ficar quanto aqui? Ia ficar 3, não é isso? Mas e se eu resolver fazer 7 menos 10? 7 menos 10, pessoal, o resultado não vai dar 3. O resultado vai dar menos 3, ó. Perceba, um aqui o resultado foi positivo e no outro o resultado vai ficar negativo. Então, essa daqui não possui habilidade, certa propriedade comutativa. Então, subtração não tem propriedade comutativa, tá certo? Lembrando aí, ó, a propriedade comutativa, ela diz que, independente da ordem dos números, o resultado sempre vai ser o mesmo, tá certo? Vou até colocar aqui, ó, aí embaixo, para vocês poderem anotar depois. Ok? Aqui, ó. Propriedade comutativa diz que a ordem dos números não muda o meu resultado. Eu já vi aqui no caso da soma, que é verdade, né? Da multiplicação também é verdade. Da subtração, não. Então, a subtração não possui essa propriedade aqui. E se eu fizesse, por exemplo, da divisão? Vamos dividir aqui 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 5, não é isso? E se eu decidisse dividir 2 para 10? 2 para 10. Vamos ver aqui, ó. Não vai dar um número inteiro, tá certo? Já vou aqui dando logo spoiler. Se eu fosse tentar dividir 2 para 10, eu ia ter que colocar um zero aqui, porque 0 vezes 10 é que chega mais próximo de 2, tá? Porque 1 vezes 10 já seria 10. Então, 0. Colocaria uma vírgula aqui e acrescentaria um zero aqui. E aí sim eu conseguiria fazer a minha divisão, ó. 20 dividido por 10, que vai dar 2. Então, o resultado vai ser a diferença, ó.
2 dividido por 10 vai dar 0,2. Enquanto 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, esse daqui também não possui a propriedade comutativa, que é a divisão, no caso aqui, ó. Divisão. Beleza? Entendido até aqui, pessoal? Dúvidas? Pergunte no grupo. Chama aí o professor para ajudar vocês, tá certo? Vamos seguindo, então. Propriedade associativa. Ela diz que eu posso combinar os números de diferentes formas e ainda assim chegar no mesmo resultado, tá certo? Por exemplo, vamos ver lá em cima, ó. Se eu pegasse a seguinte continha, 3 mais 4 mais 2, tá certo? 3 mais 4 isso vai dar 7, né? Com mais 2 vai dar 9. Mas se eu quisesse fazer assim, ó, 3 mais 2 primeiro, né? 3 mais 2 vai dar 7. Com mais 4, né? Com mais 4 vai dar quanto? Olha, ó, 7 não, desculpa, correção. Aqui vai dar 5, né? 3 mais 2 vai dar 5. Com mais 4 vai dar 9 também, tá certo? O que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu peguei, juntei esses dois aqui primeiro, tá certo? Juntei esses dois primeiro, o resultado ficou 5. Quando eu somei com 4, deu o resultado 9, tá certo? Então, esse daqui, a adição, ela possui a habilidade associativa. Tranquilo? E se, por exemplo, eu fizesse aqui, ó, vou colocar aqui, circular aqui, a propriedade associativa que eu acabei de utilizar, certo? E se eu fizesse aqui, por exemplo, uma multiplicação, vamos lá, multiplicação, ó, turminha. Se eu pegar 20 vezes 1 vezes 2, certo? 20 vezes 1 vai dar 20, todo multiplicado por 1 sempre vai se repetir. Isso aqui é uma outra propriedade da multiplicação que a gente vai estudar depois, tá certo? Então, 20 vezes 2 vai dar 40, tá certo? Mas se eu fizesse aqui primeiro, ó, 20 vezes 2 vai dar 40, 40 vezes 1 vai dar 40, certo? Então, a multiplicação também possui a propriedade associativa. Multiplicação, ok? Entendido aqui? E eu posso fazer, então, com a subtração, com a divisão? Posso, só que o resultado, tá? Dependendo da ordem por onde eu começar, vai dar diferente. Se vocês querem ver um exemplo, eu vou colocar aqui. No caso, eu vou colocar só da subtração para vocês saberem aí, tá certo? Eu tenho lá 5 menos 2 menos 3, por exemplo. Menos 3, não é isso? Se eu fizesse aqui, ó, 5 menos 2 daria 3, né? Menos 3 daria 0, correto? Mas, por exemplo, se eu fizesse aqui primeiro, se eu fizesse, sei lá, aqui, ó, 3 menos 2 menos 5, certo? Eu mudasse aqui essa ordem, fizesse uma combinação diferente. Então, os mesmos números aqui, não é isso? Em teoria, não deveria se alterar o resultado. Então, lá, 3 menos 2 vai dar 1. Menos 5 vai dar menos 4. Então, ó, o resultado deu diferente, tá certo? Então, nesse caso, a subtração ela não possui a propriedade associativa, nem a divisão, tá certo? Porque a divisão, como ela é a irmã mais velha da subtração, como ela é uma versão mais avançada da subtração, ela também combina aí as mesmas propriedades. O que a subtração possui de habilidade, a divisão também vai possuir. Se uma não possui uma habilidade, a outra tende aí a também não possuir, tá certo? E a última ali é a habilidade distributiva, ó, que é justamente a questão aí de eu poder distribuir um número, tá? Para facilitar na hora da minha continha. Por exemplo, eu estou lá fazendo aqui, vamos colocar nesse cantinho, eu estou aqui fazendo, ó, uma multiplicação, 9 vezes 3, mas eu não sei qual é a tabuada de 9. O que eu posso fazer? Eu posso distribuir o 9, né, em duas partezinhas que juntas me dão o valor 9. Por exemplo, vamos lá, eu tenho 4 mais 5. 4 mais 5 eu sei que vai dar igual a 9, não é isso? E eu multiplico 4
mais 5 por 3. Vou multiplicar separadamente primeiro. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. 5 vezes 3 vai dar 15. É isso? Então, o resultado de 9 vezes 3 vai ser igual ao resultado de 4 vezes 3 mais 5 vezes 3. Então, vamos ver aqui. 12 mais 15 vai dar igual a 27. Vocês podem fazer a continha aí, usar a calculadora para confirmar que o resultado realmente está isso aqui, tá certo? Então, aqui eu confirmei que com a multiplicação eu consigo usar a distribuição e eu posso utilizar também na soma, tá certo? Então, aqui, ó, adição, tá? Que é uma versão mais simples, e a multiplicação, que ela é mais avançada. E aqui, no caso, essa propriedade distributiva, pessoal, não vai ser utilizada aí nem na subtração e nem na divisão, tá certo? Então, o quadro de matemática sobre as operações básicas fica mais ou menos assim, desse jeito para vocês. Depois o professor vai mandar uma foto para ajudar vocês a revisar e anotar esse assunto no caderninho, tá certo? E é claro, a gente vai estudando mais sobre isso durante as próximas aulas. Agora vamos seguir para o segundo mapa mental aí para vocês poderem copiar. Vamos lá. O segundo mapa mental tem relação aí justamente com a questão dos elementos explícitos e elementos implícitos. Mas, doutor, resumo, o que seriam elementos explícitos ou informações explícitas no texto? Vou colocar aqui, ó, vou puxar uma setinha, tá? Os elementos explícitos são aqueles que eu percebo de imediato. Ou seja, quando eu estou lendo ali um texto, eu consigo localizar essas informações sem grandes dificuldades, tá certo? São as informações ali principais, aquelas que eu consigo perceber numa primeira leitura. Por exemplo, qual é ali, no caso, o título do texto, o nome do autor, quem são os personagens, qual é o assunto do texto. Isso aí são elementos que seriam considerados aí como explícitos, tá bom? E os elementos implícitos, vamos puxar aqui, ó, elementos implícitos. Os elementos implícitos são aqueles que eu preciso pensar sobre, ok? Eu preciso pensar sobre ele. O que é que aquela palavra, aquela frase, ela quer nos passar? Muitas vezes, pessoal, nos textos, certo? Os autores eles utilizam de metáforas. O que são metáforas? Figuras de linguagem, que a gente vai estudar mais para frente, tá bom? Para justamente esconder ou deixar ali o leitor curioso sobre algo que ele falou, tá certo? Um texto ele não é só feito de elementos explícitos, informações que você só observa lendo uma única vez, tá bom? Ele também possui aí informações que demandam você fazer uma releitura do texto, você se aprofundar no texto, para assim você conhecer mais sobre esse assunto. Então aqui, turminha, vamos agora seguindo. Só lembrando aqui, ó, o explícito, ele vai perceber as coisas de imediato, né? As informações explícitas. E o implícito a gente precisa pensar sobre. Pensar sobre o quê? Essas informações que estão aqui no texto, tá certo? Por isso que eu deixei aqui, ó, essas reticências para vocês. Então, algumas coisinhas a mais que a gente pode falar aqui com relação à questão do explícito e do implícito. O explícito, ó, ele vai apresentar os elementos que tem no texto de forma clara, objetiva e simples. Um exemplo de texto de gênero que vai se utilizar muito dessas informações explícitas, certo? Para facilitar o entendimento do leitor de forma geral, já que vai atrair aí um grande público, tá certo? São as reportagens. Eles tentam trazer as reportagens de forma clara, de forma objetiva, para que o leitor, embora ele vá ter que pensar, tá certo? Ele vai ter que refletir ali sobre a notícia, ele entenda com clareza o que é que está sendo ali passado no texto, tá certo? Não quer dizer que esse texto jornalístico vai se abster, vai deixar de ter uma questão implícita, certo? Todo texto tem sempre ali mais do que apenas a superfície, tá
certo? Mas o principal ponto deles vai ser o elemento explícito. E na parte implícita, o que a gente vai ter? Os elementos aqui, ó, que definem essa questão do implícito. Seria ali justamente a questão de falas, conhecimento escondido, misterioso, duvidoso, tá certo? Que vai deixar a pessoa ali intrigada para querer conhecer. Um exemplo, histórias aí de mistério, né? Histórias de mistério aí que você tem justamente o personagem lá que cometeu um crime e você tenta descobrir justamente através de pistas que são deixadas ao longo do texto. São aí parte dessa questão implícita. Outro texto, outro gênero textual que é muito comum de se utilizar do elemento implícito, tá certo? Das figuras de linguagem que fazem todo esse mistério, vão ser aí os poemas. Os poemas que vocês trabalharem um pouquinho ontem, né? Mas vão ver novamente na sexta-feira de novo com mais detalhes, tá certo? Principalmente aí porque na semana passada nós tivemos a data, né? Com relação aí à questão do Dia do Poeta. Na verdade, se eu não me engano, parece que foi dia 15. Parece que foi dia 15 do 3 que foi realmente aí o Dia do Poeta, não é isso? O dia aí da poesia. Então, quando for sexta-feira, vocês vão ver com mais detalhes esse assunto, tá certo? Só para a gente aqui dar um embasamento com relação a isso. Bom, turminha, vou me despedindo de vocês. Até um próximo mapa mental. Espero aí que vocês tenham conseguido entender esse resuminho bem simples que eu tentei passar aqui para vocês. Tá bom? Um abraço e fui!